Fala galera, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre estrutura do mercado, a tendência do preço, se o mercado é comprador, como identificar se o mercado é comprador ou vendedor, de acordo com os topos e fundos ali do mercado. Beleza? Então, antes de mais nada, vou me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Breno Brasil e também deixar aqui as nossas redes sociais e pedir que você siga o canal, se inscreva no canal do YouTube, siga a gente no Instagram que a gente vai soltando mais conteúdo pelas duas redes, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou usar o gráfico de hoje mesmo, tá? Uso o gráfico de hoje mesmo para a gente falar um pouquinho. Vou falar de forma sucinta, rápida. Na verdade, essa gravação desse vídeo veio a partir de uma pergunta que surgiu na caixinha do Instagram durante o final de semana passado. Tá? A pessoa me pediu para ali estava falando sobre um pivô e tal. E aí perguntaram, pô, mas como que eu identifico se esse pivô é interessante ou não? Porque eu entro e falha e tal. Pivô pode falhar, tá? Mas se você observar determinadas coisas, sua taxa de acerto certamente vai ajudar bastante. Tá legal? Bom, vou fazer o seguinte, tá? Aqui, esses gráficos são todos de Nasdaq. Opa, puxa aqui. São todos de Nasdaq e eu vou deixar somente esse aqui, tá? Deixa eu apagar. Pronto. Acho que ficou melhor aí, né? Então vamos puxar esse aqui. Esse gráfico está no 2 minutos. Tá? Opa, também não precisa ser assim, né? Aqui para cá não tem muita coisa, estava lateralizado. Então vamos usar aqui onde ele se movimentou mais. Gráfico de hoje mesmo, tá? Hoje é 15 de dezembro, aqui de 2025. Amanhã, inclusive, vai ter divulgação de dados importantes, né? Payroll de novembro, que vai sair atrasado, vai sair numa terça-feira. E na quinta o CPI. Mas o mercado deu essa leve variada aí, vamos usar ela mesmo, tá? Ele que vinha em alta e depois acabou passando aqui pelo Red Green, ficando no campo negativo, mas também nada de espetacular, tá? Então vamos pegar essa baixa aqui e analisar o seguinte. Bom, ele vinha subindo, tal, faz o topo, faz o fundo, faz o topo, faz o fundo. Então, o fundo válido é sempre o fundo do qual surgiu o rompimento do último topo, tá? Então, é, a gente tem aqui, ó, fundo válido aqui, aí tem um topo, depois ele vem aqui, faz um fundo aqui, tá? Aí ele não rompe. Se ele não rompe, esse aqui não pode ser considerado fundo válido, ele continua sendo aqui atrás, tá? Continua sendo aqui atrás. Vou até aumentar um pouquinho. Continua sendo aqui atrás. Ele não rompe. Aí nós temos o que agora? Um fundo. Ele rompeu, tá? Então a gente vai trazer o fundo válido para cá, tá? É pouca coisa aqui de diferença, né? Ele está mais acima, mas é pouca coisa. Tá? Aí começa a queda. Tá? A gente tem aqui um rompimento, ele volta, faz aqui no. Se você colocar talvez num minuto, você enxerga aqui esse pullback, que ele está saindo das médias, interessante, né? Que é, se eu não me engano, é abertura, isso 11h30, tá? Costumam não entrar muito nesses movimentos de abertura. Ele vem e faz outro pullback, esse sim bacana, tocando aqui, ó, na média móvel de 50, né? Aqui, ó, média móvel de 50, tocando na 50, também tá tocando na 9, né? Que tá passando aqui, ó, bacana. E aí ele vem, rompe, tá? Aí, beleza, a gente tem aqui, na hora que ele vem, ele rompeu o fundo. Ele já trocou, já é vendedor porque rompeu o fundo? Não. Ele precisa fazer um topo abaixo. Tá? Então, o que acontece? Ele vem, faz um fundo, né? Ele rompeu, mas o fundo válido ainda é esse aqui. O mercado ainda é comprador, tá? Só que ele vem e rompe. Na verdade, aqui você não considera que rompeu, né? Porque ele não fechou o candle abaixo. Ele volta. Aí aqui sim ele fechou. Então aqui ele rompeu. Bacana? Então beleza. Rompeu, fez um fundo aqui embaixo. E agora ele fez um topo abaixo do topo anterior. Com um fundo abaixo do fundo anterior. Então bacana. Agora mudou. Então quando ele vem, que rompe, que faz um topo abaixo do topo anterior, a gente tem a mudança da estrutura. A gente saiu de uma estrutura, nesse tempo gráfico, saiu de uma estrutura compradora para uma estrutura vendedora. Tá? E ele continua, vem, rompe, faz outro topo,
no momento que ele rompe, que faz esse topo, esse passa a ser o topo válido, ele vem, rompe, na verdade ele rompe, aí passa a ser o topo válido, né? Aí vem, faz o fundo aqui. Quando ele faz o topo que rompe, esse passa a ser o topo. Aí você vai descendo o topo. Vem. Quando ele rompe, na verdade, aqui a gente não tem basicamente um topo, né? Porque a gente não, o topo continua sendo aqui. Então ele rompe aqui, faz o topo aqui. Quando ele rompe aqui, esse passa a ser o topo válido e vai, né? No momento que ele para de cair, a gente tem um topo aqui, tá lembrado, né? Então o topo vem aqui, ele se mantém aqui. Ele vem aqui, faz esse outro topo. Ele ainda não é o topo válido, porque ele não rompeu aqui. E ele faz um fundo aqui. Opa, peraí. Ele não rompeu o fundo anterior. Mas esse já é o fundo válido? Não, porque esse topo não rompeu esse. No momento que ele romper aqui, aí a gente tem o topo migrando, o fundo migrando para cá, tá? Na hora que romper aqui, a gente tem esse fundo migrando para cá. Então a gente tem o topo válido, o fundo, na hora que ele rompe aqui, o fundo válido, ele volta, faz o topo aqui, só que para validar eu teria que romper aqui. Ele não rompe. Ele faz um fundo, eu ainda não consigo colocar ele aqui, porque ele não rompeu o topo anterior. Ele tem que romper. Rompeu, aí sim, eu considero que esse aqui é o fundo válido. Agora o mercado é comprador. Então, isso quer dizer o quê, Breno? Quando eu tenho tendências, e aqui o mercado está estruturado na queda, né, e ele começa uma tendência de alta também estruturando, mas a gente vê depois que ele entra em congestão, e aí eu vou chegar lá, tá? Mas é, esses pivôs em mercados estruturados, eles tendem a dar certo, tá? Óbvio que se você segue pegando pivô atrás de pivô, uma hora ele vai inverter, tá? Então a gente usa, inclusive, o seguinte critério, né? Próximo das médias, né? Principalmente no começo as médias vão estar próximas aqui, tá? Ou vão estar mais próximas, pelo menos. No momento que ele continua fazendo pullbacks na 9, que é normalmente o caso, ou às vezes na 20, né? Mas que ele vai fazendo os pullbacks aqui, ele vai se afastando das médias de 50 e 200, tá? Então, quando a gente começa a ficar distante, e aí vai um pouco da sua experiência, né? Você analisar isso e tal. Mas aqui, por exemplo, a gente tem em Nasdaq 250 pontos para a média de 200. É bastante. É bastante, tá? Então, esse pullback aqui já corria um certo risco, tá? Aqui, se você considerar, já correu um certo risco. Aqui esse risco aumentou e aqui ele não deu certo, tá? Então ele veio, fez aqui um início de uma tendência de alta. Aqui ele não rompeu, depois acabou rompendo, né? Mas ele acabou. Então aqui ele já demonstra que quando ele não consegue romper esse topo, lembrando que aqui tem o que a gente chama de red green, que é a passagem para o campo positivo, né? Aqui é o fechamento do dia anterior, ele já demonstra uma certa tendência ali, pelo menos no curto prazo, de lateralizar, tá? Depois ele vem e faz mais um fundo. Como é que tá aqui, né? Fundo, topo, não rompeu o topo anterior, agora rompeu o topo anterior, a gente tem o fundo aqui, válido agora. Veio para cá, fez um topo, fez o fundo, ele não é considerado fundo válido, ainda está aqui atrás. Ele veio, não rompeu, então o fundo válido continua aqui atrás, mas o mercado tá comprador, né, no 2 minutos. Óbvio que isso você tem que olhar a cada tempo. E quanto maior o tempo, né, os 5 minutos é mais importante que o 2, o 15 é mais importante que o 5. É sempre um pai do outro, né? Aqui ele rompeu. Bom, aí se ele rompeu, a gente tem um fundo válido aqui, ó. Ele foi desse movimento aqui que foi, ele veio, ó. Então aqui rompeu e a gente tem o fundo. Bacana, foi lá, fez o topo, o fundo, você está trocando aqui os fundos válidos, né? E aí ele volta. Volta, rompe o fundo anterior, ele rompe se você. Mas aqui é um fundo, enfim. Posso considerar isso aqui? Cada um tem um critério, né? Mas a princípio ele fez aqui um pullback, tem um candle vermelho aqui, tá? Então aqui a gente mudaria para cá, ele rompe. Quando ele rompe e não consegue romper o topo de novo, a gente pode dizer que o mercado está lateralizando, tá?
a menos que ele rompa para baixo, forme um fundo abaixo do topo anterior, desculpe, forme um topo abaixo do fundo anterior e comece uma tendência de baixa. Se ele fica migrando, e qual é a maior tendência disso acontecer? Quando a gente tem movimentos grandes, numa única pernada direcional, a chance dele ficar aqui depois lateralizando é grande. E é importante você entender isso. O mercado é comprador, é vendedor, ele está em tendência estruturada, não está em tendência estruturada, está começando a lateralizar. A sua forma de operar pode mudar e acho que deve mudar em função disso. Você vai sair no mercado lateral de umas operações talvez de buscar falsos rompimentos, né? Ou buscar topos e fundos do range, né? Da lateralização. É, porque em mercado lateral a tendência é que os pivôs não funcionem, tá? Ou se funcionar, não vão produzir grandes movimentos, movimentos interessantes com paybacks interessantes, tá? Então, a gente tem que saber identificar isso para saber até de que forma atuar, tá? Então, é interessante, acho que tem uma série de vídeos aí acerca disso. Você pode se aprofundar um pouco nesse assunto. De repente, eu trago mais para frente um pouquinho mais de detalhe, mas esse aqui é um vídeo inicial que foi pedido para a gente aí através da caixinha no último final de semana. Tá legal? Um vídeo rápido, usando o gráfico de hoje mesmo. E acho que bastante legal para a gente começar acerca desse assunto. Mas se atente a isso e seus pivôs vão melhorar. Legal?